Olá, tudo bem? Essa semana nós vamos estudar a história de Jonas, o profeta que foi engolido pelo peixe. Nós vamos aprender mais sobre Deus do que sobre o próprio Jonas. Nós vamos usar essa história para dizer o que Deus não é. Primeiro, Deus não é vingativo. Após fugir para longe da presença do Senhor, o verso 3, a Bíblia diz que Jonas quis se esconder de Deus. Como é possível isso? Será que Jonas não sabia que isso é impossível? A pergunta é, será que nós sabemos? Deus poderia ter esmagado a Jonas, mas ao contrário do que muitos pensam, Deus envia um peixe para salvar a Jonas e dar a ele uma segunda chance. Se você está hoje vivendo longe de Deus ou desobedecendo à vontade dele, se preciso for, Deus envia a você um peixe para salvá-lo e dar a você uma segunda chance. Que Deus te abençoe. Ontem nós falamos que Deus não é vingativo. Hoje eu gostaria de dizer que Deus não é indiferente às orações. O livro de Jonas é um livro de orações. Em todos os capítulos temos oração. Por exemplo, no capítulo 1, nós temos a oração dos marinheiros, que eram pagãos e adoravam outros deuses, e Deus ouviu a oração deles. No capítulo 2, Deus ouve a oração do profeta desobediente no ventre do peixe. No capítulo 3, Deus ouve a oração dos ninivitas, a nação má e pecadora. No capítulo 4, Deus está ali conversando com Jonas, mesmo ele indiferente. Deus ouve as orações. Há aqui uma quebra de paradigma, porque às vezes nós dizemos que Deus não ouve a oração daquele tipo de pessoa ou daquele tipo de gente, e aqui o texto deixa claro que Deus ouve todas as orações sinceras. O livro Mensagem aos Jovens diz que ao som da fervorosa oração, o inferno todo estremece. Fale com Deus hoje, Ele está disposto a te ouvir. Olá, você já ouviu aquela frase de que Deus depende das pessoas para pregar o Evangelho? Pois bem, aqui na história de Jonas, nós aprendemos que Deus não depende de nós para salvar as pessoas. No final do capítulo 1, os marinheiros pagãos, eles adoram ao Deus do céu, oram ao Deus do céu e fazem votos a Deus. Imagine se Deus fosse depender de Jonas para salvar aqueles homens. Amigos, a pregação do Evangelho irá ser completada com ou sem a minha e a sua participação. É benefício nosso participarmos e nos envolvermos. Deus tem muitas pessoas sinceras que estão adorando outros deuses e fazendo orações a deuses falsos. E quando chegar o momento certo, Deus irá reunir essas pessoas ao seu celeiro. Agora, que não seja pela nossa desobediência e pela nossa irresponsabilidade que essas pessoas conheçam a Deus, mas que seja pela sua devoção, pela sua obediência e pelo seu temor a Deus. Que Deus te abençoe. Nós temos aprendido, através do livro de Jonas, o que Deus não é. Deus não é vingativo, Deus não está indiferente às nossas orações, Deus não depende de nós para salvar as pessoas, e hoje eu gostaria de dizer que Deus não é injusto. O maior reavivamento espiritual que aconteceu na história talvez foi com a nação de Nínive. Quanto tempo durou o arrependimento dos ninivitas? Infelizmente, a Bíblia diz que não durou muito pouco. Cerca de 30 anos depois, o profeta Isaías vai dizer que os assírios invadiram o povo de Israel. Os profetas Naum e Sofonias vão trazer advertências seríssimas à nação de Nínive porque eles recusaram as oportunidades de salvação. Deus tem feito de tudo para salvar a cada um de nós. Deus tem nos dado muitas oportunidades, que nós possamos aproveitar as oportunidades de Deus, porque naquele grande dia todos vão reconhecer de que Deus foi justo em seus caminhos. Deus te abençoe. No livro de Jonas existem lições inesgotáveis que são impossíveis de dizê-las todas em um minuto. Mas eu espero que durante essa semana você tenha despertado interesse para ler mais esse livro e aprender sobre essa história. Eu concluo dizendo que Deus não é implacável. O dicionário define implacável como a incapacidade de perdoar. Jonas, que é perdoado, não consegue perdoar. E por isso que o livro termina em aberto com uma pergunta, porque é para nos fazer pensar, você vai ser como Deus, perdoador, ou você vai ser como Jonas, implacável? A nossa incapacidade de perdoar as pessoas se deve ao fato de nós não entendermos o quanto nós fomos perdoados. Ore a Deus para que Ele tire do seu coração essa mágoa, para que você não o ache injusto quando Ele abençoar a pessoa que você não gosta. Que Deus te abençoe e te dê um bom final de semana.